Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Quem ouve estas minhas palavras e as coloca em prática é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, mas ela não caiu porque fora construída sobre a rocha. Meu irmão e minha irmã, aproximemo-nos da palavra de Deus. Acolhamos a palavra em nossa vida. Ela é o alicerce onde nós podemos construir a nossa vida de fé. É preciso que sempre tenhamos ouvidos e coração abertos para acolher a palavra de Deus e que saibamos colocar em prática aquilo que ouvimos da Escritura. Temos esta bela oportunidade, através da palavra da salvação, escutar, refletir e rezar a palavra de Deus. Vamos escutar com atenção a mensagem dirigida a cada um de nós no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que não perca quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, mensagem do Evangelho que nós ouvimos é continuação do grande discurso sobre o pão da vida que Jesus diz à multidão e agora falando diretamente ao grupo dos judeus. Portanto, o diálogo se torna um pouco mais exigente. Um pouco antes desse trecho que nós ouvimos, Jesus pede às multidões que não murmurem, porque Ele está falando deste novo pão, o pão que não perece, o alimento que dura eternamente. E é neste contexto que agora Jesus diretamente fala aos judeus. O Evangelho que nós ouvimos começa dizendo justamente isso: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Isso nos ensina a iniciativa de Deus. Nós vivemos a nossa experiência religiosa, a nossa comunhão com Deus, mas é preciso saber, a iniciativa é sempre de Deus. É Ele quem se revela para nós. É por isso que Jesus diz essa expressão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Nós devemos nos sentir atraídos por Deus. É somente deste modo que podemos fazer comunhão verdadeira com Jesus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E aí, mais uma vez, repete-se aquilo que, ao longo do capítulo 6, por várias vezes aparece: eu o ressuscitarei no último dia. Como sempre dissemos, o último dia não é o dia da morte, mas o último dia é o dia da vida, é o dia da ressurreição. E Jesus cita a própria Escritura justamente para mostrar a importância da Escritura na nossa vida. Diz Jesus: está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Escutar é o que Jesus exige no seu Evangelho. Quem escuta o ensinamento do Pai, vem a mim. Como está a nossa capacidade de escuta? Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, a gente está habituado a falar muito e a escutar pouco. Além disso, o que a gente escuta é o barulho deste mundo. É preciso que a gente saiba silenciar
a nossa própria voz. É preciso que saibamos silenciar o barulho do mundo ao nosso redor para ouvir o ensinamento do Pai. Somente assim poderemos ir até Jesus, como diz o Evangelho. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. E Jesus depois vai dizer, não que alguém tenha visto o Pai, somente um viu o Pai. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai, isto é, Ele mesmo. Ele é o Filho amado do Pai. Esteve junto de Deus, ou melhor, Ele é Deus, como diz o próprio início do Evangelho de João. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Portanto, aqui nós encontramos uma referência direta àquilo que é dito no início do Evangelho. Somente Ele, que estava junto do Pai, que viu o Pai. Nenhum de nós vimos o Pai, a não ser através de Jesus. É Jesus quem nos revela a face do Pai. E continua o Evangelho de forma solene, dizendo, em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Este capítulo insiste muito sobre o tema da fé. Crê. Aquele que crê tem a vida eterna. Como anda a nossa fé? Temos alimentado a nossa fé pela oração, pela escuta da palavra, pela participação na Eucaristia, pela participação na nossa comunidade, na igreja? Como anda a nossa fé? Quem crê tem a vida eterna. E de forma solene, mais uma vez, Jesus repete esta expressão, eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que não perca quem dele comer. Quem se alimenta de Jesus, se alimenta de um pão que não perece. É o alimento que dura para a vida eterna. Por isso nos perguntemos, como anda a nossa comunhão com Jesus? Temos de fato assumido Jesus na nossa vida? Temos trazido Jesus, o seu projeto, as suas palavras, como sendo o nosso projeto? Temos dado passo de acordo com aquilo que Jesus nos ensina? E mais uma vez, o Evangelho usa a expressão, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Como temos buscado, meu irmão e minha irmã, nos alimentar deste pão que é Jesus? Como temos buscado a escuta da palavra? Como temos buscado a participação na Eucaristia? Será que nós não estamos, muitas vezes, negligenciando a escuta da palavra e a participação na Eucaristia? São pão oferecidos para o alimento da comunidade, pão da palavra e pão da Eucaristia. E o Evangelho é muito claro em nos dizer, quem comer deste pão viverá para sempre. Se queremos entrar na vida eterna, é preciso que nos alimentemos sempre do pão da palavra e do pão da Eucaristia, que é o próprio Cristo, é Jesus, descido do céu, o pão descido do céu, enviado pelo Pai Eterno como alimento para a nossa vida. Quem se alimentar deste pão viverá eternamente. E o Evangelho conclui justamente dizendo assim, o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. De fato, Jesus oferece a si mesmo como alimento para dar vida ao mundo. Portanto, meu irmão e minha irmã, diante desta bonita mensagem do Evangelho que nós terminamos de ouvir e que estamos refletindo, busquemos compreender se de fato nós temos buscado nos alimentar deste pão que vem do céu, deste pão que vem do alto, que não é qualquer pão, é o pão que dá vida para a eternidade. Este pão, como diz o Evangelho, é a própria carne de Cristo, é a própria carne de Jesus, é a sua própria doação para que o mundo viva, para que o mundo tenha vida. E repito, não se trata de qualquer vida, mas a vida prometida por Jesus para quem se alimenta deste pão é a vida que não tem fim, é a vida eterna. Portanto, pela comunhão com Jesus, já entramos na eternidade.
o que equivale a dizer, pela comunhão com Jesus, entramos na própria vida de Deus. Afinal de contas, Deus é eterno, somente Deus é eterno. E quando entramos na eternidade, significa dizer, estamos entrando na própria vida de Deus, estamos sendo acolhidos na própria vida divina. Vamos, com muita fé e esperança, nos alimentar deste pão que é Jesus, pão da palavra, pão da Eucaristia. Meu irmão e minha irmã, a mensagem do Evangelho de hoje é muito clara em dizer que este pão que vem do céu, este pão que vem do alto é a própria carne de Jesus para que dê vida ao mundo. Vamos nos aproximar deste pão. Jesus continua a se oferecer para cada um de nós, na palavra e na Eucaristia. Ambos são o pão para o alimento da comunidade. Voltemo-nos ao Divino Pai Eterno, façamos a nossa oração com o coração cheio de gratidão. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, te agradecemos porque enviaste o Teu Filho Jesus. Olhando para Jesus, Pai Eterno, podemos contemplar o Teu rosto de amor e misericórdia. E em Teu Filho Jesus, encontramos o alimento salutar para a nossa vida. Comungando de Jesus, entramos na eternidade. Dá-nos a força do Teu Espírito, para que sejamos fiéis na comunhão com Teu Filho Jesus, assumindo neste mundo o Teu projeto de amor, de ternura e de misericórdia. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.